ajudar a gente? É cientista político há muitos anos, a gente acompanha o trabalho dele, sociólogo, está sempre aí participando de análises, fazendo análise de tudo. O Paulo estava querendo fazer uma questão para a gente, né, Paulo? Sobre a sua formação. É interessante a gente falar para o nosso público, né, o que desenvolve, né, um cientista político. Não, isso é legal porque é o seguinte, Paulo, o pessoal confunde cientista político com analista político, né? Às vezes os dois são a mesma pessoa, mas o analista ele está trabalhando dados da realidade, a gente tecnicamente chama indicadores, né, o que indica tal situação, como uma pesquisa que indica qual é a tendência de voto e tal. O analista faz essa leitura dos dados e tenta apresentar uma hipótese que explica o que está acontecendo e as tendências, né? Analista não é cartomante, então ele não prevê coisa nenhuma. Mas qual é a diferença com o cientista político? É que o cientista político é um cientista, portanto ele investiga, ele faz pesquisas, né? E o que ele pesquisa? Ele pesquisa o mundo político, os partidos, os governos, o Estado, as políticas públicas, e também tem uma fronteira aqui que é a tendência do eleitor. O cientista político também analisa como é que o eleitor pensa e para onde que ele está indo, por que ele vota por aqui, quanto tempo ele demora para decidir em quem votar, se ele entende que ele está votando. Isso que é o papel do cientista político, né? Você tem duas grandes escolas de pensamento da ciência política hoje. Uma que é a norte-americana, que acredita que a gente entende a política pela estrutura do Estado, né? Como é que os deputados estão, quantos partidos tem no Congresso, na Assembleia Legislativa e assim por diante. E eu não faço parte dessa visão, né? Essa visão é chamada de institucionalista, porque pensa a política a partir das instituições, né? Governos, partidos, Assembleia Legislativa, parlamentos, né? Eu sou de uma linha europeia. A linha europeia, e também muito forte aqui na América Latina, é uma linha que pensa o contrário. Ela vê como que a população pensa, a sociedade, como ela pensa, como ela se organiza, quais são os valores, para saber se ela segura, vamos dizer assim, as autoridades públicas, se legitima, se dá apoio para ela ou não. Nós, portanto, conseguimos ver uma crise muito antes do que a outra linha teórica, porque a gente está vendo o que está acontecendo aqui na base, nos grupos, por exemplo, nas associações de bairro, nos grupos religiosos. A gente analisa um pouco como a população pensa, como que a sociedade se organiza, como o sindicato está forte ou não, se está conseguindo puxar campanhas importantes ou não. E aí isso, como é que ele contamina o mundo político. Por que isso é importante? Porque uma pessoa que é eleita, ela deve representar os interesses da sociedade, não o inverso, né? Então nós, dessa linha mais europeia, pensamos exatamente o inverso daquela linha norte-americana institucionalista. Então não é uma previsão, né? É uma leitura da realidade. Isso é importante para a gente, que tantas vezes, né, o nosso povo está aí no corre, né, como se diz, né, e não tem tempo de parar para ver o que está acontecendo com a sua vida, por que ele está numa situação complicada, o que falta para ele. Nesse momento aí que nós estamos aí próximo, né, inclusive da eleição, é muito importante as pessoas refletirem, né? O pessoal acha que por ser especialista, você tem certeza das coisas, né? Eu costumo explicar, olha, um cientista, ele investiga. Isso significa o quê? Que aquilo que a realidade mostra tem que ser levado a sério. É diferente de verificar. Verificar significa que eu já tenho a verdade e eu vou ver se aquilo que eu vou pesquisar, se aquilo, qual é a quantidade de verdade que eu tenho que está contida lá. Aí eu vou confirmar aquilo que eu já penso. Um investigador, um pesquisador, um cientista, ele nunca vai já com uma ideia clara. Ele tem hipótese, mas ele nunca vai com a ideia. É igual o médico. Se eu tomar isso aqui, eu vou ficar mais jovem? Vai ficar meio difícil ficar mais jovem, né? Mas como é que eu posso ter certeza? Não sei, eu tenho que fazer uma análise de você, né?